Olá, aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história incrível que vivi na região ártica, uma experiência que me marcou profundamente. Preparem-se, porque a aventura começa agora. Nós simplesmente queríamos sair para caçar, trazer comida e voltar antes que o tempo piorasse. Mas na região ártica, até mesmo um plano tão simples pode mudar drasticamente. Quando os inuites encontram um urso polar durante a caça, a sobrevivência depende não apenas da habilidade, mas também de uma capacidade crucial, a de pensar um passo à frente. O frio beliscava meu rosto. A respiração formava nuvens brancas no ar enquanto eu caminhava junto ao grupo de caçadores. Na Ártica, o silêncio é diferente do silêncio de uma sala vazia. É uma quietude especial. O vento soprava suas melodias, o gelo estalava, e cada som me fazia virar a cabeça em busca de sua origem. "Pare!" exclamou o caçador líder, cujo nome é Anak, levantando a mão. Paramos perto de algumas aberturas no gelo, buracos por onde os focas emergem para respirar. Anak se ajoelhou, o rosto sério. Aproximei-me para ver o que ele examinava. No gelo, vi uma pegada que me gelou a espinha. Uma enorme pata de urso. Naquele momento, eu preferia ter visto pegadas de lebre, e não as marcas de um refrigerador ambulante com dentes. "Nanook", disse ele em voz baixa. Já conhecia essa palavra, que significa urso polar. Sentei-me ao lado dele para examinar a pegada. Ela media mais de 20 centímetros de largura, com as marcas nítidas de 5 dedos. Meus próprios sapatos pareciam de criança perto dela. Naquele instante, eu desejava muito ter pernas mais rápidas. Um urso polar macho adulto pode pesar até 700 quilos, mais que o peso de todos nós juntos. Basicamente, é uma pequena máquina com um apetite voraz. O caçador tocou a neve dentro da pegada. Sob sua luva, a neve estava levemente solta. Ainda não havia congelado novamente. "Recente", sussurrei. Anak confirmou com um aceno de cabeça. "Um momento perfeito para me juntar à caçada, não é mesmo?" Uma trilha de pegadas seguia pela neve, mostrando que o urso tinha se movimentado com determinação. Talvez tivesse sentido o cheiro de um banquete de focas. "Olha", disse o caçador mais jovem, Nive, apontando para as marcas de garras que se projetavam além das almofadas das patas. Com essas garras, os ursos polares se agarram ao gelo, nadam com confiança e rasgam a pele das focas com a mesma facilidade. "São verdadeiras latas de abridor de focas", brinquei eu. Anak sorriu, mas seus olhos permaneceram tensos. Um pouco mais adiante, havia pegadas minúsculas correndo paralelas à trilha do urso e depois se desviando. "Isso é", explicou Anak. "Eles seguem o urso, comendo o que ele deixar." "A vida na ponta da faca", comentei. Os caçadores sorriram levemente, mas a conversa se tornou séria. Tínhamos duas opções: seguir a trilha até as focas ou contornar a área. Ninguém sugeriu a opção de correr de volta para a aldeia gritando. Enquanto decidíamos, um dos cães de trenó mudou de postura. Suas orelhas se eriçaram, o focinho apontado para o vento. Em segundos, a matilha de 10 cães passou de calma a alerta. Se os cães falassem, diriam: "Pessoal, temos visitas, e todos sabem de quem se trata." Olhei novamente para as pegadas enormes e observei a mudança nos cães ao meu redor. Há pouco, estavam parados calmamente no trenó. Agora, o trenó inteiro parecia uma corda esticada. O líder, uma grande husky cinza com um olho azul e um castanho, levantou a cabeça e soltou um rosnado baixo, vindo de sua garganta. Meu peito se apertou, e aquele rosnado ecoou pela matilha. Primeiro 2, depois 5, e então todos. O som era baixo, mas arrepiou meus cabelos. Não era um pedido de comida, era um sinal de perigo. Ali, compreendi que aqueles cães não eram apenas um meio de transporte, mas um sistema de alerta precoce com dentes. Anak sussurrou,
cortando o ar com a mão. Nive correu para o trenó, verificando e apertando as amarras. Se os cães se soltassem, ou pior, corressem na direção daquilo que sentiram o cheiro, teríamos um grande problema. Congelei, quase sem respirar. Os caçadores examinavam a brancura ao redor, lentamente e atentamente. Tentei fazer o mesmo, mas só via a imensidão branca. É muito difícil avistar um urso polar nessas condições. Então, senti uma leve cutucada no cotovelo. O caçador mais velho apontou com o queixo para o norte. Olhei, mas não vi nada. E então, um movimento quase imperceptível. Uma grande mancha amarelada e branca alterou sua silhueta no horizonte. Minha boca se abriu, mas o som ficou preso na garganta. A aproximadamente 300 metros de nós estava um urso polar, sua enorme cabeça erguida, cheirando o ar. Os documentários não me prepararam para isso. Mesmo a essa distância, sua força era evidente. Se ele se levantasse sobre as patas traseiras, facilmente alcançaria 3 metros de altura. O urso deu mais um passo. A neve rangeu suavemente sob sua pesada pata. Anak, a caçadora mais próxima de mim, alcançou sua espingarda com calma, sem pressa. Outros 2 caçadores repetiram o movimento com a mesma serenidade. Não eram carabinas comuns, mas rifles potentes para grandes animais que nem sempre podem ser parados com um único tiro, se o disparo não for preciso. Um urso polar pode pesar mais de meia tonelada e continuar caminhando mesmo ferido. Por isso, os inuites confiam em armas capazes de pará-lo, se tudo der errado. Um tiro fraco não detém um urso polar, apenas o irrita. E um urso irritado é pior que um urso faminto. Mas as mãos dos caçadores estavam calmas, os canos das armas não tremiam, os olhos estavam fixos na fera. Ninguém se apressava em atirar. Para os inuites, o urso é um animal sagrado, e a lei o protege. Matá-lo é, antes de tudo, um trauma cultural. Não se mova, sussurrou Anak, a voz baixa mas firme. Se ele atacar, esconda-se atrás dos cães. Nive se abaixou perto do trenó e apertou as amarras ainda mais. Se o trenó se soltasse e atacasse a fera, seria uma loucura. Se ele se virasse e corresse de volta para nós, seria pior, conduzindo o urso diretamente para nós. O urso estava parado, observando. Ele nos via, sentia, ouvia nossos corações batendo forte. Um urso polar adulto tem 42 dentes, com presas de mais de 5 centímetros de comprimento. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para esmagar o crânio de uma foca como se fosse uma casca de ovo. Meu crânio provavelmente não é mais resistente. Os caçadores abriram um pouco as pernas, formando um semicírculo, quase imperceptivelmente, para parecerem maiores e mais ameaçadores. Tentávamos explicar a eles sem palavras que atacá-los seria uma má ideia. O urso deu mais alguns passos em nossa direção a cerca de 250 metros. Ele não estava agitado, não tinha pressa. Apenas avaliava a situação. Anak ergueu lentamente a espingarda até o ombro, sem mirar na fera, apenas demonstrando estar pronto. Era uma mensagem simples. Se você se aproximar, nos defenderemos. O urso pareceu entender e congelou. Ninguém se moveu. Quase 1 minuto, como um quadro congelado. O vento mudou, carregando nosso cheiro em direção a ele. Ele levantou a cabeça, dilatou as narinas e, naquele momento, pareceu tomar uma decisão. Sentimos isso em cada músculo. Nossos corpos se tensionaram em uníssono, não por pânico, mas por preparação. O urso estava a aproximadamente 200 metros de distância. Seus olhos escuros pareciam estar resolvendo um problema. Cada caçador ergueu sua arma, mas os canos permaneceram imóveis. Os cães, como estátuas de pedra, pareciam entender que a melhor tática era não se mover. Eu também estava imóvel, sentindo meu próprio pulso nas mãos. Anak já havia me contado uma história sobre um homem que fugiu de um urso. O urso inicialmente nem o perseguia, apenas observava.
Mas assim que o homem começou a correr, o instinto de caça do urso foi ativado. A perseguição terminou mal. A cada célula do meu corpo, eu queria correr, mas a única tática correta era ficar parado. Respirei pequenas porções de ar. Os ursos têm uma audição aguçada. Dizem que eles ouvem ruídos sob a crosta de neve com 1 metro de espessura. Minha respiração pesada era como um megafone para ele. Os minutos se estenderam como um cabo de gelo esticado. O urso não se aproximava, mas também não ia embora. Os ursos polares são inteligentes, talvez mais inteligentes que seus parentes. Dizem que, quando se aproximam, eles cobrem o focinho preto com a pata para não se delatar. Não sei se isso é verdade ou não, mas sentia, literalmente na pele, que aquela fera estava pensando. Ele abaixou a cabeça, cheirando a neve, mas não tirava os olhos de nós. O vento voltou a soprar, levando mais informações sobre nós para ele. E aqui está um detalhe importante que muitos desconhecem. A pele do urso polar é preta e a pelagem não é branca, mas transparente e oca. Ela simplesmente reflete a luz e a neve. Basicamente, ele usa uma roupa de camuflagem perfeita para o inverno, tornando-o invisível. Eu, por outro lado, estava com um casaco azul brilhante, como um sinal de trânsito ambulante. Se os ursos polares soubessem ler, em mim estaria escrito a promoção do dia. O urso se moveu um passo para o lado e começou a descrever um arco muito amplo, sem pressa, suavemente. Os caçadores, como um espelho, se moveram silenciosamente, meio passo para cada movimento do corpo. Uma dança lenta, onde a música era apenas o rangido da neve e o parceiro era um predador. A pausa se estendeu e então, um momento decisivo. 2 passos à frente. Uma pausa. Nessa pausa, parecia que o mundo inteiro estava suspenso. As espingardas se levantaram mais um pouco. O sangue bombeava em minhas têmporas como tambores. Anak, inesperadamente, alcançou uma bolsa e tirou um pedaço de carne de foca da caça do dia anterior. A cabeça do urso se ergueu imediatamente. As narinas se contraíram. Foca é sua presa favorita. Um urso polar pode comer até 45 quilos de carne e gordura de uma só vez. Anak jogou a carne no meio do caminho entre nós e a fera. Por alguns longos segundos, ninguém respirou. Uma velha tática, sussurrou Nive. Deixe o urso comer e nós viveremos. Os ursos polares são oportunistas. Uma presa fácil sempre é melhor que um ataque arriscado. Eles precisam de dezenas de focas por ano apenas para sobreviver. O urso se aproximou da carne sem tirar os olhos de nós. Os caçadores permaneceram como estátuas. Os canos das armas estavam prontos, mas não miravam. O urso cheirou a presa. Acho que nunca na vida desejei tanto um bom apetite para alguém. Ele pegou a carne e recuou sem virar as costas, mastigou, lambendo a neve onde havia pingos de sangue. A tensão diminuiu um pouco. Anak acenou com a cabeça. Outro caçador tirou de sua mochila um pedaço de banha gordurosa e jogou mais longe, para desviar o urso em um arco maior. O urso nos olhou, olhou para a banha, olhou para nós novamente e foi em direção à isca, contornando-nos em um raio maior. Ele terminou de comer, levantou a cabeça e olhou para os lados. Nós éramos as mesmas figuras imóveis contra o fundo branco. Anak colocou a mão na mochila, pronta para outra isca, mas depois do segundo pedaço, o urso não se foi. Pelo contrário, começou a se aproximar novamente. Parecia que a distração só funcionou por um tempo. Agora, havia mais curiosidade do que cautela em seu olhar. Isso era ruim. Uma fera selvagem que associou humanos à comida é duplamente perigosa. Anak ergueu lentamente a espingarda. Agora, o cano estava apontado para cima, a aproximadamente 45 graus. Um tiro de advertência, explicou ele em voz baixa. Um estrondo alto às vezes faz a fera se recompor. A audição do urso é excelente e no silêncio ártico, um tiro é ouvido de muito longe.
O urso se aproximou mais alguns metros e Anak inspirou profundamente. Seu dedo pousou no gatilho. Tudo ao redor se concentrou em um ponto, e ele apertou o gatilho. O tiro na Ártica soou ensurdecedor. Meu coração pulou como se tivesse decidido escapar pela garganta. A bala subiu ao céu, o eco rolando pelo gelo. O urso parou instantaneamente, abaixou as orelhas e se levantou sobre as patas traseiras, uma enorme parede branca de quase 3 metros de altura. Em pé, ele via mais longe, sentia mais odores, tentando entender a fonte da ameaça. Depois desceu sobre as 4 patas, mas não fugiu. Andou de um lado para o outro nervoso, mas ainda hesitante. Estejam preparados, disse Anak em voz baixa. Se ele voltar, atiro para matar. Alguns longos segundos de silêncio após o estrondo, como se ele estivesse ouvindo junto conosco. O urso olhou por um longo tempo. Depois se virou e foi embora lentamente, parando 1 ou 2 vezes para olhar para trás. Cada passo seu era como uma pedra caindo de nossos ombros. Ele diminuiu até se tornar um ponto amarelado no horizonte branco infinito. Não nos movemos até que a distância chegasse a quase meio quilômetro. Só então, Anak abaixou a espingarda. E todos nós finalmente conseguimos respirar, normalmente. Minhas pernas estavam bambas. Eu tremia, não de frio, mas de adrenalina que havia bombeado em meu sangue nos últimos 20 minutos. Hoje, Nanook decidiu que somos muito trabalho, disse Anak sorrindo levemente. Bom dia para você, urso. Vimos e estamos todos inteiros. Verifiquei minhas mãos e pés por garantia. Estavam tremendo como se eu estivesse me preparando para um concurso de dança. Os caçadores examinaram rapidamente o trenó e as mercadorias. Durante os encontros com ursos, os equipamentos ou os cães costumam ser danificados, mas tudo estava intacto, exceto, talvez, minha coragem. Ela precisaria de tempo para voltar. Segundo a tradição inuit, não fomos nós que espantamos o urso, mas ele mesmo escolheu poupar-nos. Muitos acreditam que os ursos polares entendem a fala humana e até leem mentes. Depois do que vi, certamente não vou discordar. Anak conversou baixinho com os outros. Compreendi o suficiente para entender. Não continuaríamos a caça naquele local. Se o urso reivindicou o território, pessoas inteligentes procuram outro lugar. Decidimos nos mover 8 quilômetros para leste. Lá também há focas e buracos no gelo, mas talvez não encontremos competidores com garras e presas. O conhecimento do Inuit sobre neve e gelo é aprimorado há séculos. Eles conseguem ler o relevo, determinar onde as focas provavelmente aparecerão e, portanto, onde os ursos podem caçar. Essa sabedoria, passada de geração em geração, não apenas ajuda a encontrar comida, mas também salva de encontros mortais. Nos reunimos rapidamente, mas sem movimentos bruscos. Mesmo a essa distância, um gesto desnecessário pode chamar a atenção da fera. Um urso polar alcança facilmente uma pessoa no gelo. Suas patas largas são como raquetes de neve naturais, distribuindo o peso e impedindo que se afundem em lugares finos. Um verdadeiro mestre da região ártica. Antes de partir, os caçadores pararam por alguns segundos em silêncio, olhando na direção para onde o urso foi. Sem palavras, apenas um sinal de respeito. Um costume antigo, lembrando que humanos e ursos compartilham a mesma terra e a mesma história. Continuamos nossa jornada e perguntei a Anak com que frequência eles encontravam ursos. Às vezes, muitos em uma temporada, às vezes, nenhum por meses, respondeu ele. Agora está mais difícil para os ursos. O gelo derrete mais cedo e congela mais tarde. É difícil caçar focas. Ele estava falando sobre as mudanças na região ártica. As mudanças climáticas afetam a vida não apenas das pessoas, mas também dos animais. Ao anoitecer, voltamos para a aldeia. A história do encontro se espalhou rapidamente pelas casas, e já com xícaras de chá quente, ela era recontada aos anciãos. Eles acenaram com a cabeça. Um enredo muito familiar. Um homem idoso mostrou uma cicatriz em seu braço, uma lembrança de um encontro próximo com Nanook há 50 anos.
Existem milhares de histórias como essa aqui. Elas estão entrelaçadas no próprio tecido da vida. Olhei pela janela para o crepúsculo que se aproximava. A ideia de que o dia poderia ter terminado de forma completamente diferente girava em minha cabeça. Mas os caçadores já estavam planejando a saída do dia seguinte. Eles iriam caçar novamente, simplesmente em uma direção diferente. A terra aqui é vasta, e há espaço para todos, pessoas e ursos. O importante é lembrar dos limites e respeitar a força um do outro. Assim, vivem aqui, no fim do mundo, ao lado do maior predador da região ártica. Para nós, o encontro com o urso polar foi um choque, uma história para a vida toda. Para os inuites, é parte do cotidiano, um risco tão grande quanto uma estrada escorregadia ou uma tempestade nas montanhas para nós. A diferença é que o preço do erro aqui é sempre muito alto. Este dia foi um lembrete. A região ártica não perdoa a arrogância. Aqui, o homem não é o dono, mas apenas um convidado. O urso polar decide se sua jornada continuará ou terminará. Mas junto com isso, há uma sensação especial no ar. Um sentimento de respeito pela força, mais antigo e sábio que qualquer um de nós. Nós voltamos para casa vivos e ilesos. Os cães se deitaram calmamente perto do trenó. Os caçadores trataram silenciosamente dos equipamentos. Ninguém comemorou ou fez barulho. Apenas um leve aceno de cabeça. Um sinal. Mais um dia vivido corretamente. Eu, por outro lado, continuei ouvindo o vento pela janela, imaginando como Nanook, o eterno guardião da região ártica, símbolo de sua força e beleza implacáveis, caminhava lentamente na escuridão. E talvez seja ele quem decide quem é digno de permanecer nessas terras. Inscreva-se no canal e deixe seu like para me ajudar a continuar compartilhando essas aventuras incríveis. Até a próxima! Olá, pessoal! Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Hoje vamos falar sobre tópico do vídeo: a incrível história da invenção do sorvete. Vocês sabiam que o sorvete existe há milhares de anos? Sim, milhares.